Lição 3. Ansiedade e a depressão por conta da perda. Perder. Algo que o homem não gosta. Ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de perder a hora do trabalho. Ninguém gosta de perder o lugar na fila. Ninguém gosta de perder uma promoção. Ninguém gosta de perder nada. Aliás, na cultura americana, aquele que não tem sucesso é o perdedor. Aquele que não é uma pessoa bem-sucedida é um perdedor. O ser humano não gosta de perder. Perder faz mal ao ser humano. Quando a gente está falando de um bem, perder algo monetário, perder um bem, perder um carro, perder uma casa, né, dói muito mais, o ser humano já se sente muito pior por isso. Agora, se a gente estiver falando de vidas humanas, daquelas pessoas que nos vivem nos cercando no dia a dia, aí a perda é muito mais dolorida. É algo que realmente, às vezes, é inimaginável. Deus não criou o ser humano para esse tipo de perda. Quando a gente vê lá em Gênesis, que Deus criou o jardim e botou no meio a árvore da vida e botou junto à árvore da ciência do bem e do mal, Deus falou para o homem: de todas as árvores comerás, menos aquela, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Esse certamente morrerás nos dá a ideia de que não havia, a princípio, a priori, nos planos de Deus, uma morte planejada para o homem, né? Aliás, ninguém cria nada esperando que a sua criação vá terminar, vai acabar, vai ter um fim, a menos que seja algo, sei lá, não, fogos de artifício, criei fogos de artifício, estourei e acabou, morreu. Mas geralmente a gente cria algo que a gente quer que seja duradouro, a gente quer que seja de preferência eterno. Então o homem não foi, assim, por assim dizer, criado nessa intenção de morrer. Mas esse tipo de perda, as perdas em geral, nos destroem, nos acabam, nos destroem por dentro. O nosso coração fica despedaçado quando a gente passa por esse tipo de perda. Sabemos que todos nós vamos passar. Todos vão perder um dia um pai, uma mãe, um avô, uma avó, né? Ou até mesmo um tio, uma tia, né? Não esperamos perder filhos, netos ou pessoas mais novas que nós, né? A ordem natural da vida é que as pessoas mais velhas morram primeiro do que as mais novas. Mas, eventualmente, ocorre uma perda de um familiar, um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, alguém que a gente não esperava que fosse morrer tão cedo ou fosse morrer antes da gente. E nessas situações a gente fica muito triste. Sabemos que um dia vai acontecer com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com tios, um dia vai acontecer. Mas a gente não espera esse dia de forma alguma. A gente espera que essas coisas não aconteçam. Essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição 64. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Essa edição 64 trata de tratamento bíblico da ansiedade e depressão e foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. O texto básico dessa lição é Jó 1:21 e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu aqui quer dizer sem nada. E na realidade, a gente nasce sem nada. Nascemos geralmente pelado, careca e sem dente, né? E nem essas coisas a gente tem ao nascer. Mas não nascemos com bens, não trazemos posses, a gente não tem um celular dentro da barriga da mãe da gente. Nada disso acontece. E quando a gente é morto, a gente é falecido e vai ser enterrado,
não levamos nada. Podem até colocar alguma coisa no caixão, mas quem foi não o levará. Bom, mas quando a gente está falando de perda, né? O exemplo mais clássico que a gente tem, o maior talvez, que a gente tem na Bíblia, é o exemplo de Jó, né? Quando perdemos algo ou alguém que nos é precioso. O que Jó perdeu? Jó era um homem de posses, ele possuía 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, possuía gado, camelo, posses, bens, né? E ele era um cara notável no Oriente. Então, as pessoas conheciam Jó pela quantidade de bens e de sucesso que ele tinha. Ele gostava, ele amava tanto seus filhos que seus filhos faziam banquetes uns na casa dos outros, né? Cada um fazia um banquete, convidando os seus irmãos, e ao final dessa série de banquetes, Jó chamava os seus filhos e sacrificava uma oferta a Deus pela expiação dos pecados. Não que eles tivessem pecado, mas ele pensava assim, pode ser que meus filhos tenham pecado. E se isso aconteceu, eu já quero aqui me prevenir e pedir perdão a Deus. Então Jó amava seus filhos e tinha uma boa família e queria cuidar de seus filhos de uma forma assim muito zelosa, né? Deus diz então, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E essa foi o início da situação, né? O diabo havia passeado pela terra, Deus, você passeou pela terra e você viu Jó? Aquele ali é um exemplo, não há ninguém na terra como ele. E o diabo, então, disse a Deus, é claro, não tem ninguém na terra como ele. E não vai ter, porque ele tem tanto gado, ele tem tanta riqueza, ele tem uma família bonita, uma família bem estruturada e não lhe falta nada. Porque, de algum motivo, ele teria pouca fé em ti, né? E aí, o diabo meio que desafia Deus, né? Deixa eu tirar as coisas dele e você verá que ele não tem tanta fé. E Deus permitiu que o diabo fizesse isso, só não permitiu que tocasse na vida de Jó. Ele falou, olha, você pode mexer no que você quiser, mas na vida de Jó você não mexe. E foi. E aí, Jó, que não merecia nenhum desses maus, né, perdeu num só dia várias coisas. Em 24 horas, Jó perdeu os seus 10 filhos, né? 10 filhos morreram quando um vento derrubou a casa em que estavam. Depois foram-se os bens, as posses, os gados e até os empregados. Jó tinha muitos empregados. Ele tinha uma grande empresa, por assim dizer, né? E como se não bastasse, né? Ainda ele ganhou alguns tumores malignos. Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Como Jó não pecava, no fim disso tudo, Jó falou o versículo que eu mostrei ali, né? No ventre, Jó 1,21, no sair do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em 24 horas o camarada perde tudo, fala isso, né? E aí o diabo, não, peraí, mas deixa eu botar um negócio a mais aí. Deus permitiu que o diabo fizesse brotar aqueles tumores, chagas, aquelas feridas e mesmo assim, né, Jó manteve-se firme a Deus. Até a sua própria saúde foi afetada, né? Foi uma prova que Deus permitiu o inimigo fazer para que a sua fé fosse
confirmada. Mas, né? Bom, primeiro, abre parênteses, não vamos confundir prova com consequência de pecado. Quando a gente erra, não é prova. Quando a gente erra, a gente vai assumir a consequência de nossos pecados. Tá? Então, não vamos confundir uma coisa com outra. Tá? Segundo, podemos ser provados? Podemos, mas nem tudo de ruim que acontece é prova. Né? Às vezes, como falei, consequência de nossos pecados. Às vezes nem chega a ser consequência de pecado, mas foi uma decisão ruim que você tomou, que eu tomei, e a consequência dessa decisão será alguns problemas que vão nos afligir por algum tempo. Nesse caso aqui, era uma prova. Né? E a primeira reação de Jó foi essa. Né? Deus deu, nu eu vi, nu eu voltarei, Deus deu, Deus tira, bendito sois o nome do Senhor. Né? A primeira pergunta que fica é, será que eu, se perdesse tudo em um dia, manteria-me sóbrio da mesma forma como Jó fez? Será que você ficaria sóbrio, mantendo-se tranquilo? Está tudo no controle de Deus, pronto e acabou? Né? Quando a gente vê um problema, a gente vê que pode ter uma solução lá na frente, a gente geralmente não se desespera tanto. Né? Esse problema não parecia que ia ter um retorno, né? Mas Jó manteve a sua fé firme. Porém, item número 2, sua esposa não reagiu da mesma forma. A reação à ansiedade da mulher de Jó. Né? A mulher de Jó, a esposa dele, no mesmo dia, viu, olha o outro ângulo, viu os seus filhos, aqueles filhos que ela deu à luz, que ela pariu, que ela colocou no mundo, que ela criou, que ela educou por vários anos, se eram 10 filhos, imagina aí que um por ano, né, num ritmo bem acelerado, deveria ter um trabalho aí de, 20 anos o mais novo, 10 de anos de separação do primeiro por último, tinha aí uns 30 anos de trabalho pela frente, né? 30 anos criando os filhos, educando, dando cultura, orientando-os a cuidar dos negócios do pai e aquela coisa toda, né? Eram 10 filhos dela, né? No mesmo dia, ela viu o seu marido, que naquela época era o seu sustentador, era assim que funcionava a sociedade, o homem é que era responsável por prover o alimento, por prover toda a necessidade da casa. E naquele dia, o que ela viu? Ela viu o seu marido, o seu provedor, perder tudo, perder a capacidade de sustentar o seu lar, né? Tudo bem que o lar reduziu para ele e ela, mas perdeu essa capacidade toda, perdeu suas posses, perdeu sua terra e perdeu tudo, né? E o que a mulher de Jó fez? Jó 2:9. Então, sua mulher... isso depois das chagas, né? Então, sua mulher lhe disse, ainda conservais a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Hã? Você ainda está falando que bendito seja o nome do Senhor, que Ele deu, que Ele tira. Você tem ideia do que você está falando? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Essa foi a reação da mulher de Jó, né? Vamos crucificá-la. Eu não sei. Será que eu manteria a sobriedade se tivesse, de fato, algo me afligindo desse tamanho? Será que você manteria também a sobriedade de Jó? Não é à toa que Jó é considerado como o exemplo de paciência da Bíblia, né? A paciência de Jó, a gente cita por aí, né? Mas a mulher dele não se sentiu nem um pouco confortável com isso. A mulher dele simplesmente disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Quantas vezes nós reclamamos de Deus? Quantas vezes nós reclamamos que tinha uma situação, um problema, uma dificuldade e Deus não nos acudiu, Deus não nos socorreu? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Ou será que aquilo é uma prova? Ou será que é uma consequência do que eu fiz?
né? Então, temos que ter um pouquinho de cuidado. Jó perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua capacidade de prover alimento, capacidade de sustentar toda a sua família, né? Vocês têm dúvida que Jó ficou muito triste e muito abatido com tudo isso que aconteceu, né? A gente vê que na nossa vida a gente tem uma série de incertezas, tem uma série de coisas imprevisíveis. Quem tem um trabalho concursado sabe, o salário vai cair no final do ano, mês, né? Não tem muito que me preocupar. Ou, não sei, né? Não sei se é tão seguro assim. Mas quem não tem um salário, como era o que acontecia naquela época, né? Ninguém ganhava salário fixo do governo, né? E emprego vitalício. O governo admitia e despedia a hora que quisesse, né? E mesmo aqueles que trabalhavam para o governo como cobradores de impostos pegavam uma porcentagem daquilo, tinham que trabalhar para ter o seu sustento. Quem comerciava? Bom, quem fazia comércio, pior ainda, porque tinha que vender para conseguir o seu lucro, para conseguir comer, né? Então, era uma vida, e ainda é em vários aspectos, porque o comércio ainda funciona da mesma maneira, é uma vida de incertezas, né? E nessas incertezas a gente tem algumas coisas que nos geram ansiedade ou que nos geram uma profunda tristeza, chegando até uma depressão. A essas coisas a gente imagina que é um gatilho, é algo que vai, de repente, desencadear toda aquela reação de ansiedade e depressão, né? Jó, para pedir que Jó blasfemasse, a mulher dele, né, torna visível a sua dor. É um claro sintoma de ansiedade, é um claro sintoma de desemprego, né? Como a gente vai fazer agora? Como a gente vai comer? Como a gente vai sobreviver? Não vai ser mais possível. Meu Deus do céu! A certeza que eu tinha, a provisão que eu tinha, acabou. E agora? Né? Agora, vou fazer o quê? Vamos amaldiçoar Deus e morrer? Ou vamos cuidar e ficar aguardando na dependência dele? Há uma ansiedade. Quando a gente precisa ter fé, né? Por outro lado, a gente tem uma ansiedade. As coisas não acontecem na velocidade do jeito que a gente quer, então a gente fica ansioso. Jó perdeu tudo em um dia e sua esposa entrou num quadro de ansiedade suficiente para dizer amaldiçoa-se Deus e morre. E Jó? Jó ficou, sim, em depressão, né? A Bíblia mostra alguns versículos que o pastor Eduardo ressaltou aqui, que tem vários sintomas da depressão, como a gente já comentou nas lições anteriores. Sintomas como tristeza, humor deprimido, se caracteriza por um desânimo persistente, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes apenas a pessoa apreciava, perda do interesse pela vida. Vamos ver alguns versículos. Jó 33, 11. Por que não morri eu desde a madre, e se saindo do ventre não expirei? Está lá Jó dizendo, por que eu estou vivendo? Por que eu não morri? Se eu tivesse morrido, seria melhor, tudo isso teria acabado. Então, perda de interesse pela vida, perda de sentido na vida. É um sintoma de depressão. Jó 10, 1. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. A minha alma tem tédio da minha vida. Que vida chata. Eu não quero continuar vivendo assim. Se é para viver assim, eu não quero mais. Isso é um sintoma de depressão, né? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo.
e não há ninguém que me socorra. Jó 6,13. Eu não sou capaz de me ajudar a mim mesmo. Você lembra no capítulo, nas lições anteriores, que a gente citou que a depressão é uma doença incapacitante? A pessoa se sente incapaz de reagir, incapaz de fazer as coisas do dia a dia, incapaz de fazer aquelas coisas naturais. Jó está expressando exatamente isso. Olha que interessante. Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Jó 6,13. Não sou capaz. Eu não tenho mais capacidade, sabe? Cheguei num ponto que, não sei, estou aqui, estou incapacitado de reagir, né? O meu coração está cheio de amargura, tristeza profunda. Está lá em Jó 7,11, né? A pessoa, na situação de Jó, fica triste. Mas é claro que a gente fica triste. É errado ficar triste? Não, não é errado ficar triste. Eu perdi o pai, perdi a mãe, perdi um filho, né? A gente vai ficar muito triste. Se você lembrar direitinho, quando foram falar com Jesus que Lázaro havia morrido, o que Jesus fez? Lembra? Jesus chorou. Jesus ficou triste pela morte de Lázaro. É uma expressão de tristeza. Perdão. Jesus amava Lázaro, né? Eles tinham uma amizade profunda e pressupõe que tinha uma amizade desde a infância, né? Então era um amigo de infância, amigo de longa data, né? E quando a gente perde alguém do nosso convívio, a gente fica triste. O lado humano, Jesus 100% humano e 100% Deus, mas o seu lado 100% humano, ficou triste com a morte de Lázaro, né? E então tristeza é comum, acontece, é normal, mas olha, o meu coração está cheio de amargura. Jó 7,11, né? Ele está com uma tristeza muito profunda, que é um outro sintoma de ansiedade. Detesto a minha vida, não quero mais viver, minha vida não vale mais a pena. Jó 7,16. O total desprezo, total vontade de viver, né? É um sintoma, claro, de depressão. Cuidado, se essas coisas têm aparecido em nossas vidas, cuidado, procure ajuda, procure socorro, porque a gente pode estar indo por um caminho errado. Agora, já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. Jó 30,16, não tenho vontade de viver. O meu coração está agitado e não descansa. Levo vida triste como um dia sem sol. Jó 30, 27 e 28. Vida triste, não é um dia triste, é uma vida triste. Jó não está falando de um dia, Jó está falando de uma vida inteira. Um dia sem sol, um dia nublado, aquele dia que não dá alegria de olhar para a rua. Enfim, o dia que está ensolarado, a gente fica alegre, fica desperto, fica animado, o sol nos anima, né? E Jó está dizendo aqui, levo uma vida triste como um dia sem sol. Sem sol. Jó teve perdas muito severas. Jó teve perdas muito pesadas, né? Ele perdeu tudo num dia só. Não foi a única pessoa que a gente conhece que aconteceu isso. A gente vê por aí alguns desastres, né? E a gente vê pessoas que perderam todos os parentes, perderam a casa, o carro, todas as suas coisas, né? Existem situações de desastres naturais ou prédios que já desabaram. A gente viu algumas histórias por aí, né? E é uma situação que a pessoa precisa cuidar, porque é um gatilho claro para um quadro depressivo. As perdas de Jó foram severas demais. Por muito menos, muitos disseram palavras semelhantes ou até piores. Jó perdeu muito para chegar nesse quadro de depressão.
né? Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Olha que interessante, Jó, o nosso exemplo de paciência, o exemplo de paciência da Bíblia, entrou em depressão. Podemos dizer sim que ele entrou em depressão, né? Então, veja que isso é uma coisa antiga, uma coisa de antes de Cristo, é uma coisa que afeta a natureza humana. De antes de Cristo para cá, o que não mudou certamente foi a natureza do ser humano. O ser humano continua tendo a sua mesma composição física, composição espiritual, alma, espírito, corpo. E então a gente precisa entender que essas coisas acontecem. Uma pessoa pode entrar sim numa depressão. Temos aqui Jó num quadro claramente depressivo, ok? E é interessante, importante que a gente esteja atento a esses quadros, essas situações de tristeza prolongada, de falta de vontade de viver e coisas dessa natureza. Bom, o item 4 da nossa lição fala da importância da fé em Deus nas perdas de Jó. Depressão é uma doença incapacitante, sim, mas se você tiver confiança em Deus, algumas coisas podem melhorar. De preferência, antes que se entre na depressão propriamente, a gente precisa desenvolver o nosso relacionamento com Deus para que a gente não chegue nesse quadro de depressão, independente ou quão severas sejam as perdas que nós tenhamos em nossas vidas, né? Jó só começou a lidar bem com as suas perdas quando deixou de questionar. Isso está lá pelo capítulo 38 de Jó. Veja que ele ficou muito tempo questionando o porquê, Senhor. Por que eu estou recebendo isso? O que eu fiz para merecer? Né? Enquanto ele estava nessa situação, ele não conseguiu se recuperar, né? Lá pelo capítulo 40 de Jó, a gente começa a ver a recuperação. Jó lamenta 30, lamenta a miséria que caiu, e lá pelo capítulo 40 de Jó é que vemos ele se levantando, ele voltando, né? Lá está lá, resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 3 do capítulo 40. 5, 4. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Vou parar de reclamar, né? Vou parar de reclamar. Nesse momento, Jó começou a se recuperar. Bom, não vamos dizer aqui, a gente não tem relatos na Bíblia se ele teve médico, se não teve médico, mas como ele tinha tumores e como ele tinha algumas coisas, provavelmente ele teve algum atendimento médico ali para tentar melhorar alguma coisa. Também não se tinha medicina, a disponibilidade que nós temos hoje, né? Não era só chamar o SAMU ou ir no hospital público e resolver o assunto, né? Não era assim tão fácil, os médicos não eram tão disponíveis dessa forma. E muitos eram até chamados curandeiros, né? Então, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi minha casa? Por que eu perdi meu carro? Por quê? Né? Quando Jó resolveu parar de perguntar, aí as coisas melhoraram. O Senhor Deus, o Senhor tomou, levou, bendito seja o nome do Senhor. Questionar é uma atividade, é uma ação, é uma postura típica do ser humano. Quando nós somos afetados por algo que não entendemos por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, a gente questiona sim, né? A gente quer ter o controle, a gente quer ter a ciência de tudo que está acontecendo.
a gente quer ter tudo no nosso controle. Isso se opõe a viver pela graça, viver pela fé. Se opõe muito a isso, porque viver pela fé é não ter o controle de nossas próprias vidas, né? Se eu não tenho o controle, eu não tenho segurança daquelas coisas. Eu tenho incertezas, essas incertezas me causam ansiedade. Será que o salário vai durar até o final do mês? E caramba, apareceu uma conta que eu tinha esquecido e agora como é que eu vou pagar, né? Então, essas ansiedades, essas dúvidas ficam em nossos corações, né? Nós somos pequenos, nós somos incapazes de entender todas essas coisas, todas essas necessidades, né? Descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Descansar na certeza de que Deus cuida do passarinho, da flor, como olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão se vestiu de tal forma. Olha as aves do céu, que não trabalham, mas comem, e Deus as sustenta, né? Viver nessa certeza de que nenhum passarinho cai em terra sem o consentimento de Deus, Mateus 10, 29. Então, viver nessa certeza é algo que a gente precisa estar antenado. Precisamos ter isso em nossas mentes. A pergunta que fica desse capítulo é: e se, né? E se eu ou se você perdesse tudo o que você tem, o que eu tenho? E se eu perdesse todas as pessoas que eu amo de uma vez só? Será que eu estaria realmente tranquilo para responder a isso? Com Deus deu, Deus tira, bendito seja o nome de Deus? Ou será que eu ia questionar por que isso está acontecendo? Além disso, até que ponto o meu humor iria, como eu ficaria se essas coisas me acontecessem? Jó entrou em depressão. Jó demonstra aqui no seu linguajar, nas suas expressões, sintomas de tristeza continuada, desgosto pela vida, né? Falta de motivação, falta de razão. Então, a gente precisa estar atento que essas coisas acontecem sim e acontecem a crente sim. Deus deixou o diabo provar, deixou o diabo testar a pessoa que ele considerava é Deus, né? Que ele dizia que era a única do tipo no mundo, ou pelo menos na sua, como se diz, no seu tempo, né? Perguntou-lhe o Senhor: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1, 8. Essas eram as qualidades que Deus viu em Jó, né? Se Jó, que tinha todas essas qualidades, ao perder todos os seus bens, ao ficar coberto de tumores, né, se sentiu deprimido, por que outros de nós não ficaremos? Atenção, depressão é algo que acontece sim, acontece com crente sim. Infelizmente, temos visto essa doença atingir até pastores. Por que até, né? Se eles são homens. Temos visto atingir pastores e precisamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos e por aquelas pessoas que sabemos que estão ou passando por um processo de depressão. Deus nos ajude a que nós mesmos, diante de perdas como essas, né, Deus nos livre delas, mas se elas vierem, e algumas delas vão vir, porque meu pai, minha mãe, meus tios vão morrer algum dia, né?
muito provavelmente antes de mim. Se elas vierem, que Deus nos ajude a ser firmes e constantes, sabendo que nada dessas coisas ocorrem sem a sua permissão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém.